curiosamente apresenta 5 sinais de que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais rara do mundo, um acrônimo. O INFJ significa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Esse tipo de personalidade é considerado um dos mais raros dos 16 tipos de personalidade mesmo e representa apenas cerca de 2% da população mundial. Pessoas que têm esse tipo de personalidade têm características muito únicas que as ajudam a se destacar de outros indivíduos. Eles podem ser incrivelmente misteriosos, emocionalmente inteligentes e às vezes são chamados de conselheiro ou advogado. Embora possamos pensar que sabemos muito sobre esse tipo de personalidade, na verdade é muito mal compreendido. Então vamos explorar alguns dos principais traços do tipo de personalidade INFJ e descobrir se você é um deles. Número 1. Comprimento de onda diferente. Os INFJs tendem a se sentir estranhos devido ao fato de que a maioria dos outros indivíduos está em um comprimento de onda diferente do que eles. Sua função dominante é a intuição. Eles subconscientemente percebem padrões em basicamente tudo. Principalmente esses padrões têm a ver com a natureza humana por causa de sua função secundária, o sentimento que os atrai para os outros. A intuição é a capacidade de um indivíduo de entender subconscientemente algo sem saber como ou por que eles sabem disso. Como a intuição funciona subconscientemente, ela pode ser descrita como uma espécie de habilidade psíquica. No entanto, os índios geralmente têm dificuldade em tentar explicar esse sexto sentido para outras pessoas, o que muitas vezes os leva a se sentir isolados ou puramente incompreendidos. Número 2. Quer coisas perfeitas e muitas vezes procrastina. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente lidam com o medo constante do fracasso. Eles lutam pela perfeição e se esforçam para superar as capacidades normais de um indivíduo normal. Isso significa que os INFJs procrastinam muito, devido a grave sua necessidade subconsciente de encontrar a perfeição absoluta em quase tudo. Mesmo que, realisticamente, eles possam fazer todas essas coisas que têm medo sem ter que se esforçar tanto. Com isso dito, os INFJs têm dificuldade em lidar com as críticas, porque elas realmente se destacam em suas mentes, às vezes eliminando o feedback positivo que recebem. No entanto, à grave medida que se tornam mais maduros, eles acham mais fácil se libertar dessa necessidade de perfeição. Eles podem se permitir cometer mais erros ou se concentrar em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis em relação aos seus objetivos de vida. Número 3. Valor, beleza e qualidade são coisas que um INFJ se esforça para encontrar em quase tudo. Eles simplesmente preferem estar cercados de sofisticação e beleza. Eles são especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas bonitas e qualquer coisa de bom artesanato. Embora seu foco em itens sofisticados vá contra sua natureza espiritual, beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isto, os INFs são tipicamente minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas boas do que um monte de coisas medíocres. Número 4. Transpira. Calor e charme. A maioria de nós não costuma sentar ao lado de um estranho e nos encontramos contando a eles nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Mas os INFJs são pessoas tão encantadoras que não é incomum que um estranho compartilhe prontamente essas informações com eles. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente têm uma aura que faz com que os outros se sintam incrivelmente confortáveis e em paz quando estão ao seu redor. Quase todo mundo gosta de estar em sua companhia e eles são muito bons sem deixar as pessoas à grave vontade.
Eles não são apenas indivíduos confortavelmente confiáveis e encantadores, mas também são ouvintes maravilhosos que falam em termos compreensíveis se encontram outras pessoas. Onde estão? Número 5. Altamente perceptivo dos outros. ENFJs são capazes de ler outros indivíduos muito bem. Eles são capazes de entender seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles próprios não são tão fáceis de entender. Isso pode ser difícil quando você está tentando entender alguém tão bem quanto eles entendem você. Os ínfios não são apenas muito bons em ler as emoções e sentimentos de outras pessoas. Eles também usam sua intuição para cavar profundamente abaixo da superfície da mente de outros indivíduos. Eles ficam intrigados com o funcionamento da mente de outras pessoas e descobrem o que os torna únicos à grave sua maneira. Eles podem facilmente dizer quando alguém está mentindo para eles, ou mesmo quando alguém está mentindo para si mesmos.